por que que o zumbi ele representa exatamente a crise de sentido? Porque tem uma série de elementos, né, que o John Vervaeke aponta, não sei nem se vai dar pra gente falar de todos, mas ele fala que o zumbi ele é uma espécie de metáfora para nossa época. Então, por exemplo, o zumbi não fala, ele não tem linguagem, você não vê. O máximo que ele fala é, como eu disse no A Volta dos Mortos-Vivos, eles ficam brain, brain, eles ficam. É só isso, não fala mais nada. Então é uma espécie de vocalização que não tem sentido. Uhum. O curioso do personagem zumbi, e que diz muito sobre a nossa época, é que os zumbis andam em horda. Eles andam em bandos, como se fosse gado. Eles não andam solitariamente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles não se comunicam verdadeiramente uns com os outros. É como se eles estivessem sozinhos, mas acompanhados. Isso não representa pra caraca a nossa época. A gente tá o tempo todo cheio de gente ao redor. Não só presencialmente, mas online. Mas, ao mesmo tempo, a solidão é uma coisa que, uma angústia que marca a nossa época. Então, o zumbi ele tem tudo a ver com isso. O zumbi tá o tempo todo rodeado, mas tá sozinho. Parece que ele não tá vendo ninguém ao redor. É. Nunca as pessoas estiveram tão conectadas com tantas outras pessoas e nunca as pessoas se queixaram tanto de solidão, de falta de compreensão, inclusive, Sim, e que se manifesta em diagnósticos clínicos mesmo que podem ser, são quantificáveis, né? É sim. possível quantificar é, em relação à população e o que se percebe é um aumento significativo disso. Sim, É, mais depressão, mais ansiedade, tá tudo é. conectado, né? E a questão de não falar é muito interessante, né, do zumbi não falar. Sim, Porque o Vervaeke, ele fala sobre a questão da inteligibilidade, da nossa capacidade de compreender a situação na qual a gente se encontra e conseguir organizar num todo coerente, né? E foi através justamente se a gente for traçar assim, um panorama da evolução humana, com a aquisição da linguagem, com a formação de rituais e culturas, e a nossa consciência, e a nossa metacognição, né, que é a nossa capacidade de pensar sobre o nosso pensamento, sobre o nosso próprio pensamento, e que nos leva a ter um pensamento mais crítico, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estou, etc. Né? E o fato de não falar, do zumbi não falar, é extremamente simbólico, né? Dessa espécie de realidade absurda que não é decodificada pela linguagem, que se torna ininteligível, sim. né? E o zumbi personifica um pouco isso, assim. Você não consegue saber o que ele pensa, porque na realidade é um vazio de pensamento. Na realidade é um vazio total. Não Sim, tem nenhuma maldade no sentido dele querer. É meio que algo. É uma criatura que está no piloto automático. exato. Inclusive, a gente usa muito essa expressão, né? Assim, quando eu tô numa ressaca, sei lá, se eu sair e um amigo me chama para fazer alguma coisa, ou você tá num dia seguinte pós algum tipo de exagero de alguma coisa, você fala, eu tô igual um zumbi, eu não dormi direito, né? Isso. Então a ideia é de que você tá meio que no piloto automático, sem muita reflexão, sem muita consciência, com as suas capacidades cognitivas meio que prejudicadas. Então a ideia do zumbi tem a ver com essa ideia de ausência de consciência e de autoconsciência, né? Sim. É aquela coisa, né? O zumbi, ele de longe parece. Se você vê o zumbi de longe, ele parece uma pessoa. Que ele tá andando ali e tal. Mas conforme se aproxima, você vê com uma casca. Ele apenas se parece uma pessoa. Interiormente, ele não é mais uma pessoa. Ele é só um corpo que tá andando e sendo funcional, digamos assim. Por que funcional? Porque ele tá andando, ele tá se alimentando, ele, sei lá, ele tá fazendo outras coisas, mas ele não é exatamente uma pessoa. É. E Então tem a ver com esse cognitivo. essa própria ideia de comer cérebro também é muito interessante, porque o cérebro é o nosso órgão criador de sentido, né? E onde tá as nossas faculdades intelectuais Sim. sofisticadas e etc. E aí o fato do zumbi gostar de comer cérebro, né? Tem um pouco a ver também com essa questão autodestrutiva do ser humano ser o próprio mal do próprio ser humano, né? Assim, Ah, como você estava falando antes, né? Antes o perigo vinha de fora, o alienígena. Claro que tinha questões geopolíticas, históricas, né? O mundo passou por guerras mundiais e uma série de coisas. O próprio avanço tecnológico também
fez com que, né, um homem pisou na Lua, uma série de coisas que faziam com que a presença de vida extraterrestre permeasse muito o inconsciente coletivo, digamos assim, né? O imaginário coletivo e o próprio consciente coletivo, assim mesmo, né? As pessoas falavam muito disso. E com essa transição para um aumento do mito do zumbi, vem uma preocupação do ser humano em mostrar que o perigo ele pode vir de dentro, né? Assim, também tem um pouco essa ideia. Eu acho que não é por acaso que isso acontece logo depois da Guerra Fria. Eu acho que quando o perigo externo ele se ameniza, as pessoas passam a se interiorizar mais, porque aí a ameaça passa a vir de dentro, porque fora você não tem mais essa ameaça. Então eu acho que historicamente tem esse movimento. Tempos de paz acabam gerando uma certa capacidade de ter reflexões mais rebuscadas sobre o interior, né, de olhar mais para dentro. Eu acho que isso acontece ao longo, é meio cíclico, né? Ao longo da história e entre as culturas, eu diria. Mas o engraçado é que o Joe Vervaeke ele atribui mais um outro sentido a essa coisa do brain, que é o vazio, não, o excesso de informação. Então é como se o zumbi ele fosse uma máquina de absorver informação de maneira passiva. Ao mesmo tempo, ele nunca se fica satisfeito, então ele tá o tempo todo ali, brain. Isso é um ponto interessante. Cérebro. É uma insatisfação crônica, né? Isso. E aí, assim, ele come, ele se alimenta, mas depois ele já começa de novo, ele já começa o ciclo todo de novo, de vagar por aí, brain. Então é isso o tempo todo. Isso é uma metáfora isso pode ser uma metáfora para falar sobre a maneira como a gente se relaciona com a chamada infodemia, né, nos dias atuais. Sim. É muito conhecimento, então assim, só comparativamente. E a própria sociedade de mercado, né? Sim. Você compra uma coisa e já está insatisfeito comprando outra, assim, compra. Sim. Então assim, a gente vem de épocas em que o conhecimento ele era escasso, né? O problema não era o excesso de conhecimento, era a falta. Você tinha poucas fontes, tinha que acreditar muito nas que tinha e tal. Hoje em dia você tem tanta informação sobre qualquer coisa que o desafio passa a ser outro. Não é a escassez de informação para você se manter informado. Na verdade, é você saber peneirar qual é o conhecimento que realmente é pertinente e qual é o conhecimento confiável. Então você tem que adquirir um outro capital social, que é não de absorver informação, porque isso a gente já faz por osmose. É o capital de você saber em qual dessas informações que você está absorvendo involuntária e passivamente, qual delas é confiável. Porque você, assim, acessando a internet, você vai encontrar fonte de informação para fundamentar o que você quiser. Qualquer coisa, entendeu? Que a Terra é plana, que, sei lá... Qualquer coisa que confirme as suas crenças, né? Qualquer uma. Então, a gente tá... Então, assim, metaforicamente, é como se a gente tivesse um excesso de alimento, uma obesidade informacional, e a gente não soubesse muito em que confiar. E ao mesmo tempo, a gente se mantém insatisfeito, passivamente consumindo isso. E isso que você falou é muito importante, porque eu nem ia falar disso, mas como surgiu, tem um conceito muito importante do próprio Vervaeke, né, que permeia toda a teoria dele, que é do Relevance Realization, né, que é a percepção, você se dá conta do que de fato importa, o que é importante. Talvez uma tradução para esse termo que fosse que fizesse mais sentido em português seria a capacidade de percepção da relevância. Você adquire a capacidade e a sabedoria de perceber o que é relevante, né? Exatamente. Mas o que é relevante para um pode não ser para outro, e de certa forma tem até a ver com sabedoria, tem até a ver com você conseguir antever cenários que possam eventualmente te levar a algo ruim, enfim, a sua capacidade antecipatória. E aí você vai vendo o que não, isso é mais importante do que isso, né? A gente faz isso o tempo inteiro, na verdade. Não que a gente esteja o tempo inteiro no modo analítico, porque a gente não obviamente, é impossível. A gente fica cansado, a gente dorme, a gente relaxa. Nós também, muitas vezes, absorvemos as coisas de maneira automática, assim, sem ser um processo deliberado reflexivo. Mas essa capacidade é fundamental justamente para a gente poder filtrar o que importa, né? Em relação a um dado objetivo na vida, em relação a ter uma vida coerente com seus próprios valores, assim, também, né?
ter uma vida com sentido, no final das contas, né? E o Sim. zumbi é justamente a personificação do contrário disso, né?